Me conta uma coisa, investidor. Como você avalia se um determinado ativo está performando bem? Uma das maneiras mais simples é usando um benchmark, ou seja, selecionando uma referência para a comparação do desempenho do ativo. Nesse vídeo você vai entender o que é benchmark e como ele é usado nos investimentos. Antes de começar, aproveite para curtir, seguir o canal e ativar as notificações. Assim, você vai poder aprender mais sobre o mercado financeiro de um jeito simples com os conteúdos do canal da Renova. E já aproveite para baixar o nosso e-book completo sobre renda passiva com investimentos e descubra quais são as principais opções de ativos para gerar renda recorrente. O link está aqui embaixo na descrição. Então, vamos falar sobre benchmark? Como muitos outros termos do universo do mercado financeiro, benchmark também vem do inglês. O termo significa referência, ou seja, um benchmark é um referencial para medir o desempenho de alguma coisa. Ele não é usado apenas nos investimentos, mas também em diversas outras áreas, como a gestão de negócios ou as ciências. No mercado financeiro, os benchmarks são usados como referência para medir o desempenho de diversas alternativas de investimento. Por exemplo, para a carteira de ações, um benchmark comum é o índice Bovespa. Existe uma grande variedade de benchmarks que são utilizados para ajudar o investidor a avaliar ativos. Para simplificar, nós podemos agrupar esses benchmarks em 3 categorias: índices do mercado financeiro, taxas de juros e indicadores de inflação. Os índices do mercado financeiro são aqueles desenvolvidos já com o objetivo específico de monitorar o desempenho de ativos. É o caso do Ibovespa. Assim como o índice SMLL, de Small Caps, o IFIX, de fundos imobiliários, ou o IFNC, de ativos ligados ao segmento financeiro. As taxas de juros usadas como benchmark são a Selic e o CDI. Entre os indicadores de inflação, o benchmark principal e mais utilizado é o IPCA. É claro que nem todos os benchmarks se encaixam nessa categorização simplificada. Por exemplo, a taxa de câmbio também pode ser utilizada como referencial para avaliar o desempenho de certos ativos. Saber o que são benchmarks do mercado financeiro e quais são os principais é metade do caminho, mas você ainda precisa entender em que situações e qual forma eles são utilizados. Os benchmarks são utilizados para comparação com o desempenho de um ativo ou conjunto de ativos. Assim, é possível determinar se o ativo está performando em linha com o benchmark, abaixo dele ou acima dele. Isso vai te ajudar a decidir se vale a pena investir ou não. Você pode avaliar uma ação ou uma carteira de ações em relação ao índice acionário, como o Ibovespa e o SMLL. Pode avaliar um fundo ou uma carteira de fundos imobiliários em relação ao índice de fundos, como o IFIX. Também pode avaliar um título de renda fixa em relação a uma taxa de juros ou índice de inflação. 2 recomendações são fundamentais para que essa comparação seja eficiente e ajude de fato na sua decisão de investimento. A primeira recomendação é usar benchmarks coerentes com o tipo de ativo que você está analisando. Por exemplo, se você estiver analisando o desempenho de um ativo de renda fixa, faz muito mais sentido tomar como benchmark as taxas de juros ou os indicadores de inflação, porque em geral os ativos de renda fixa têm rendimentos associados aos juros e à inflação. Ao contrário, não é tão interessante avaliar ações com base nesses benchmarks, porque o comportamento e o desempenho das ações está bem menos associado a esses fatores. Tentar medir o desempenho de uma ação usando a Selic como benchmark é como tentar medir o desempenho de um jogador de futebol comparando com um maratonista. Sim, os dois são atletas, mas as modalidades são totalmente diferentes. Portanto, o desempenho do maratonista não é um bom referencial para avaliar o jogador de futebol. A segunda recomendação é ter certeza de que você está comparando o ativo e o benchmark em períodos idênticos. Vamos imaginar que você quer medir o desempenho de uma carteira de ações Small Caps usando o índice SMLL como benchmark. Se o período de avaliação da carteira é o primeiro trimestre de 2021, você precisa verificar qual foi o resultado do SMLL entre janeiro e março de 2021. Comparar o resultado da carteira com o índice em meses ou anos diferentes vai levar a distorções na sua análise e, claro, suas conclusões serão menos confiáveis. Essas são as principais informações para entender o que é benchmark e usá-lo em suas decisões de investimento.
Agora, se você quiser saber mais, eu recomendo que você clique no card na tela para conferir nosso vídeo completo sobre o índice FIX, o principal benchmark para fundos imobiliários. E conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E claro, já deixa sua sugestão para os próximos. Tchau!